Contraponto, a voz do povo. Entrevistas, comentários e tudo que é notícia, você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento, Plano Itamed Coletivo Empresarial ou Familiar. Consulte a promoção 35760805 e Destro Macro Atacado. Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. São 11h03. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues, carinhosamente os cumprimento em nome da mais gabaritada equipe de rádio jornalismo do Paraná. A partir desse momento, abrem-se as cortinas, começa mais um Contraponto da Cultura Voz do Povo. Segunda-feira, na semana 28 do mês de março do ano de 2016. Um quarto do ano já se foi, né? Um quarto, né? 12, um quarto, 3 meses. Já foi. Eu não sou tão analgaritmo assim, então é um quarto mesmo. Segunda-feira, 28 de março de 2016. Os vereadores, deputados, afiliados a partidos políticos, têm 2 dias para terminar o seu périplo de ida, de volta, enfim. Os cristãos católicos estão comemorando o dia de São Castor e o dia de Santa Gisela. E São Xisto III, que foi eleito Papa em 432, mostrou-se conciliador em relação aos nestorianos e velou pela conservação dos direitos da Santa Sé sobre a Ilíria. Restaurou as basílicas de Santa Maria Maior, mandou vir da Palestina as tábuas de uma antiga manjedoura que, segundo a tradição, havia acolhido o menino Jesus na Gruta de Belém, dando origem ao presépio. Introduziu no Ocidente a tradição da Missa do Galo, celebrada na noite de Natal, que era realizada em Jerusalém desde os primeiros tempos da Igreja, e foi autor de várias epístolas. Em 1980, Enes, bom dia, eu não sei se era segunda-feira, mas era 28 de março, foi anunciada a beatificação do padre José de Anchieta, que em 1554 ele fundou o Colégio Central do Povoado, que originou a cidade de São Paulo. Hoje é o dia do diagramador e do revisor. Para quem já trabalhou principalmente em redação de jornal, ou enfim, de revistas e tal, né? Qualquer meio de comunicação impresso, sabe o que eu estou falando do diagramador e do revisão. Nas tipografias tem também essas duas figuras, né? Se bem que hoje em dia aquela tipografia que eu conheci, que o meu irmão trabalhou, do Verlago, Tony, essa não tem mais. Essa não existe mais. Em 1930, a Turquia mudou o nome das cidades de Constantinopla para Istambul e agora para Ankara. Em 1939, eram 28 de março, os republicanos de Madrid se renderam e terminou a Guerra Civil Espanhola com a vitória dos nacionalistas liderados por Francisco Franco, e foi uma guerra extremamente sangrenta e ninguém sabe por que tanta gente morreu na Guerra Espanhola. Sabe, era tipo Guerra dos Farrapos aqui no sul do Brasil. Irmão contra irmão, sem saber exatamente qual era o objetivo maior. Você perguntava para o comando da Revolução Farroupilha, por exemplo, se a gente fosse comparar, vocês querem ser separados do Brasil? Não, nós não queremos separar do Brasil. O que o Rio Grande quer é mais força junto ao governo central, né? O nosso charque, o nosso couro, os impostos que não sejam tanto, que se façam escolas, enfim. E, ao mesmo tempo, o Rio Grande tinha que se manter atento à invasão da Argentina, que estava gostando da briga entre gaúchos e o restante do Brasil, e o próprio Uruguai, que sempre tinha os ditatorzinhos, os ditadores assim de plantão, né? A América Latina sempre teve isso, ao longo da sua história, teve isso, né, Caleb? Sim. Caleb, que é acadêmico de Agora, história. essa Guerra Civil Espanhola serviu também para alguns
ditadores que depois se consagrariam na Segunda Guerra, o Mussolini, o Hitler, a mostraram também a força aí nessa guerra, enviando alguns soldados do exército alemão e italiano para essa guerra aí, apoiando o Francisco Franco, que era o ditador da Espanha, né? E o lado da ditadura venceu essa guerra aí na Espanha, mas também serviu já para mostrar o que vinha pela frente, que foi a Segunda Guerra Mundial. E depois mais outra revolução na Espanha, para que daí o rei Juan Carlos assumisse, e o rei Juan Carlos até hoje com ponto de interrogação se teria matado o mano mais velho ou não para ocupar o poder de rei na Espanha. Primogênito. Até hoje tem, eles discutem isso por lá. Mas enfim, e agora mais recentemente, em 1988, o diretor de novelas Paulo Biratã, de 51 anos, morreu no Rio de Janeiro em decorrência de um infarto. E em 1994, e muita gente está lembrado disso, o milionário italiano Silvio Berlusconi foi eleito primeiro-ministro 2 meses depois de entrar para a política. Sua proposta, lutar contra a esquerda. O Silvio Berlusconi, que por um tempo foi sogro do nosso paranaense, o Pato, que nasceu em Pato Branco e que é jogador de futebol que está lá na Inglaterra hoje. A previsão do tempo é com o Dante ou é com o Júlio hoje? Hoje é com o Júlio. O aprendiz de feiticeiro é o Júlio hoje. Exato. Diga lá, Júlio, bom dia. Bom dia. A previsão do tempo sem chuva, pelo menos até quarta-feira, aqui na semana em Foz do Iguaçu. Temperatura hoje atingindo a máxima de 28 graus, mínima de 17, e mais essa temperatura tende a aumentar aí durante a semana. Amanhã já sobe para 32 a máxima, na quarta-feira 31, e na quinta-feira a previsão do início das chuvas aqui nessa semana em Foz do Iguaçu, principalmente no período da tarde. A temperatura tende a se manter a mesma aí, na casa dos 30, 31 graus durante toda a semana. Agora, no final de semana, fez aquela temperaturazinha de fecha a porta, né, moletom, aquele padrão assim, né? Mas à noite, início da manhã, hoje também, né, esquenta só à tarde, né, à noite é mais frio até o início da manhã. Pessoal de casaco hoje pela manhã, indo trabalhar. Ô Enis, bom dia, Enis. Nessa segunda-feira, qual é teu destaque, Enis? Olha, o destaque nacional é o dia que antecede o dia D, né? Né? Que é amanhã, né? O desbanque da bancada do PMDB. Isso vem preocupando aí o país inteiro, né? Fica mais próxima de uma definição a respeito do impedimento da presidente Dilma. Mas outra coisa que preocupa mesmo é o aceleramento do desemprego e da falta de emprego. Isso aí está arrebentando. São Paulo, hoje, os jornais todos trabalham com a seguinte manchete: apenas agora, no mês de fevereiro, 4.400 empresas fecharam as portas, só na Grande São Paulo. Olha, você sabe o que é 4.400 empresas? Tem empresas aqui de mais de 1.500 funcionários. Esses funcionários vão todos para a rua, não tem o que fazer. E as empresas, pior ainda, porque estão inadimplentes, até com impostos. E aí vem um fundamento certo para a queda de arrecadação. As empresas não estão vendendo, estão fechando, né? Pra você ter uma ideia, a região metropolitana de BH, de Belo Horizonte, nos últimos meses, e principalmente os 3 meses do ano de 2016, colocaram na rua 443 pessoas demitidas. Sabe o que essas pessoas fizeram para não passar muita dificuldade? Foram para ruas fazer bico, vender suco, vender sanduíche, vender comida, enfim, para salvar, digamos assim, pelo menos, a sustentação da família. Eu acho que essas coisas é que está mexendo com o país, não sabe? O governo fez a conta na semana passada, ele contando com 100% do PT e 100% do PCdoB, ele vai ter 71 votos na Câmara Federal. Precisa mais 101, caramba, para derrubar o impeachment. E além do afastamento do PMDB, os demais partidos, como é o PP, que tem 70 e tantos deputados, também está se afastando.
o que se conclui de que a base de sustentação ela vai ficar reduzida a exatamente aos 100% do PT e 100% do PCdoB, se isso acontecer. Eu já volto, Enes, nesse assunto 11 e 12, porque eu quero conversar com Eli Silva. Bom dia, Eli. Está onde, Eli? Muito bom dia, doutor Nelson, bom dia aos ouvintes do Contraponto. Nós estamos aqui ao vivo no fórum, aqui em Foz do Iguaçu, fórum eleitoral. Essa semana é a última semana para se fazer o recadastramento. E olha, a partir de agora não tem como agendar mais. Não tem mais horário para ser feito o agendamento. Tem que vir, tem que aguardar na fila. E muita gente está aqui na fila e está aguardando um tempão. Vou até conversar com uma pessoa que está aqui fazendo o título. Bom dia, como é que é o seu nome? Bom dia, é Luísa. Luísa, quanto tempo você ficou na fila esperando aí? 1 hora. 1 hora. Você não chegou a agendar, não conseguiu agendamento? Eu até agendei, só que não pude vir. Aí hoje estou enfrentando fila. Agora tem que ter paciência. Isso, antes de 5 minutos você fazia o título, agora tem que enfrentar a fila. Bom, pelo menos você já conseguiu ali agora pegar os detalhes ali, tudo direitinho, o papel, agora está só aguardando chamar. Agora só aguardando chamar, mais 10 minutos seria atendido. Beleza, vai lá, obrigado, Luísa, muito obrigado. Ô, doutor Nelson, olha, muita gente aqui no fórum e a orientação é que as pessoas que vierem para cá, para ficarem na fila, que tragam todos os seus documentos, a identidade, o título, que tragam também comprovante de moradia, que você mora aqui em Foz do Iguaçu, porque senão chega ali no balcão, além de ter que esperar um tempão, quando chega no balcão vai ter que voltar outra hora. E olha, quinta-feira é o último dia, tem que vir, porque senão fica bastante complicado. Essa é a orientação do Fórum Eleitoral, doutor Nelson. Ok, Eli, um abraço para você. Eli, faz um levantamento para ver se já é possível a gente fazer uma previsão, ter uma perspectiva de quantos eleitores serão cadastrados e recadastrados, novos e os antigos que fizeram o recadastramento, que estarão aptos a votar na próxima eleição para prefeito no mês de outubro. Ver se a gente já pode levantar esse número, até porque esse número é super interessante à medida que a gente passa a fazer conjecturas do que cada coligação vai precisar, por exemplo, para ter um vereador na nossa Assembleia Municipal, a Câmara de Vereadores, né? Você estava falando então do processo que estamos vivendo, esse processo político que estamos vendo em Brasília. Enes, o Antônio Carlos Neus, o Tony, que está aqui conosco aqui no estúdio da Rádio Cultura, eu conversando com ele, né, sobre agora pela manhã, e ele disse o seguinte: mas como é que a presidente Dilma vai segurar o PMDB na sua base de apoio, né? Na sua base de sustentação política? E aí, inclusive está chegando aqui Cláudio Rorato, que é o presidente do PMDB, candidato a prefeito. E aí é o seguinte, e o Tony me fez uma observação que eu não tinha, confesso que eu não tinha pensado ainda. O PMDB tem 6 ministros e um 7º que quis ir, o PMDB diz: não, você vai para a rua se você aceitar o cargo, né? O ministro ex-governador do Amazonas, Eduardo, o nome dele, como é que é o sobrenome dele? Alguém me ajuda a pensar? Ministro das Minas e Energias. Ele tem o Eduardo Braga, né? O ministro Eduardo Braga, que foi governador do Amazonas e que é do PMDB. Ele tem uma conversa que eu acho coerente e até responsável também de dizer o seguinte: ora, mas espera aí, nós fomos eleitos na base de Dilma Rousseff e fomos reeleitos. Agora nós vamos abandonar o barco sem alternativa alguma para o Brasil? É um argumento que ele fala sobre uma coalizão, né, um rearranjar, vamos dizer assim, as bases. Enquanto que o Tony me lembra o seguinte: essa história da presidente Dilma, por exemplo, oferecer cargo para o PMDB, para quê? Se o Temer entrar, ele tem todos os ministérios à sua disposição. É uma troca, entendeu? Meio como quem diz: para que o cara vai me dar o troco se eu estou com a nota maior no bolso? Né? Por que eu vou ficar com o troco? Então é mais ou menos isso que talvez eu não tinha pensado por aí. O vice-presidente Michel Temer, presidente do PMDB, estava com uma viagem agendada para a Europa, Portugal, pelas aquelas bandas ali, e falou: não vou esperar na terça-feira. E ontem, pelo menos, os telejornais, o programa Fantástico deu uma focada no assunto, dizendo que mais de 80%, 90% dos PMDBistas, nesse momento, querem o PMDB totalmente fora de apoio à presidente Dilma. Ficam
com o que dizem as vozes das ruas, né? Aquilo que está pedindo os empresários, principalmente os empresários, os industriais, o desemprego, as centrais sindicais ainda muito fiéis ao governo do PT, mas se você pegar a classe empresarial, seja de comerciante, seja de industrial, prestador de serviço, enfim, você vai perceber que você tem quase que unanimidade contrário ao governo Dilma, né? O que o Temer, que é presidente do PMDB e vice-presidente da República, busca é a unanimidade dentro do partido. Ele quer isso, ou pelo menos a maioria absoluta. Com um polaco de cada colônia, falando de dialeto diferente? Aliás, é o seguinte, o governo deixou de trabalhar o atacado e está trabalhando agora o varejo. O que o governo está fazendo? É corpo a corpo. Se a pessoa não votar, não querer vir para o governo, que pelo menos fique em casa no dia da eleição. Estão trabalhando já nesse sentido. Eu não sei se o Temer não vai perder essa parada. Para mim, ela está ganha. Não, eu acredito que não. Eu acredito que o PMDB vai apear do poder. Ele vai fazer oposição. E vão apostar, evidentemente, no Temer por conta do impeachment da presidente Dilma. Bom dia, Cláudio Rorato. Mas aí o Temer que renuncia à vice-presidência também, né? Eu acho sem cabimento algum. Isso é automático. Bom dia, ouvintes da cultura. Olha, eu tenho para mim que isso é favas contadas. O PMDB, amanhã, cerca de 80% está favorável ao desembarque do governo. Eu acho que já demorou, na realidade. Eu acho que isso já deveria ter sido, essa atitude já deveria ter sido tomada há mais tempo. Eu acho que essa história de vamos trabalhar para a União, isso aí deveria ter sido feito lá atrás. Quer dizer, ela fez o que fez, não consultou o partido. Agora, quando vê que a coisa está ficando ruim para o lado dela, ela vai dizer, não, vamos chamar os partidos, vamos dar cargo. Isso é acenando com cargos, puro, né? Então, eu acho que o PMDB tem que pular fora mesmo. E é irreversível. Eu tenho para mim que amanhã já está... Eu conversei com alguns de Brasília, acho que 80% amanhã vota favorável. E tem alguns mais radicais que dizem o seguinte, aqueles que querem permanecer com o cargo têm que ser expulsos do partido. Eu acho que é por aí. Se existe uma decisão unânime, ou pela maioria, dizendo que tem que sair, aqueles que não querem sair, que saiam do partido. Agora são 11h19, Rorato e o Caleb, Júlio, Dante, Enes. Eu li, eu sou ruim para guardar nome. Quando eu fui casar, eu colei meu nome para dar lá para o padre, lá, para me lembrar, entendeu? Eu sou ruim para guardar nome. Tinha um articulista de São Paulo dizendo o seguinte, diz ele que a presidente Dilma, ela está muito preocupada, mas ela não, em não perder o cargo, mas que ela não apresenta uma proposta de governo para o Brasil. E aí veio aquela história, e ele faz uma linha de discussão da seguinte forma, é golpe tirar a presidente legitimamente eleita, com a maioria dos votos, numa eleição de primeiro, de segundo turno e tal, se seria legítimo isso. Aí ele pergunta o seguinte, em que bases houve a eleição? Em que argumentos houve a eleição? Nos seguintes, o Minha Casa Minha Vida vai melhorar e vai duplicar. Nós vamos melhorar e aumentar todos os programas sociais, inclusive aumentando... Está dizendo que foi na base da mentira mesmo. Isso exatamente isso. E aí, como se fosse uma filosofia, dizer o seguinte, em cima da mentira pode-se sustentar uma eleição? Ou o golpe não veio primeiro ao tempo da eleição? Se o golpe não foi aplicado primeiro pela eleição da presidente Dilma. Tem uma ala do PMDB que acha que realmente o impeachment é muito. Na realidade... É muito castigo? Não, é um exagero. Na realidade, diz que o psicotécnico já resolveria o problema. Bom, 11h21. O que eu vejo nesse momento, o discurso da presidente, é muito mais para a militância. Eu vejo o discurso da presidente como sendo um discurso para a militância, entendeu?
e transformando o papel aí de mártir, de heroína, que foi a piada do poder, porque era mulher, porque não sei o quê, todos os argumentos que podem ser colocados aí, no sentido de que não lhe apoiaram, que está sendo discriminada, que há uma sociedade golpista organizada, que é uma imprensa golpista organizada. É uma imprensa golpista, uma sociedade golpista que me chama a atenção o seguinte: quando o presidente Lula está bem, eles dão um golpe e dão 85% de aprovação para o presidente Lula. E quando não dá mal, dão 90%. É muito pendular esse golpe de ida e volta, assim, entendeu? Mas, quantas vezes, se você começar a pesquisar declarações do Lula, desse Eduardo Cardoso, eles usam sempre 2 pesos, 2 medidas. Eles dão uma declaração no passado e agora mudam totalmente a maneira de pensar. Todos eles eram favoráveis à divulgação de grampos, agora já não são mais. Eram favoráveis ao impeachment de todos os presidentes que antecederam do Collor para cá, e agora não são mais. Quer dizer, então, e hoje eles estão apelando bastante mais para o lado emocional, dizer que por ela ser mulher, não tem nada a ver com uma coisa com outra. Tanto que o primeiro governo dela foi ótimo. Depois parece que eu não sei se ela anda tomando alguns remédios que ela não diz mais coisa com coisa. Você vê alguns discursos dela que é uma vergonha. Fala em Roraimada, fala em... Então, por isso que o pessoal está falando que realmente o impeachment é um exagero. É um chute na gramática, né? Um teste psicológico nela e pronto, tira ela, desembarca e pronto, ela não tem condições. Mas vamos faz de governar. Pela tua experiência, então, de deputado, de cidadão e tal, Cláudio, não tem mais sustentação o governo Dilma, não tem, o governo acabou. Se por uma desgraça ela não sair, nós vamos sofrer até 2018. Mas não vai ser só os empresários, vai ser a população de maneira geral. Não acontece nada de bom nesse período. O mercado se retrai, aqueles investidores que eventualmente poderiam fazer alguma coisa, não sabe o que vai acontecer, se retrai, e aí a crise se agrava cada vez mais. Quer dizer, e o dinheiro vai para fora, não fica... E a gente pode ver como exemplo o seguinte: se nós falarmos antes do Macri, não aconteceu nada na Argentina. Ele assumiu, 2 meses depois estava tudo bom, melhorou. É que gera uma expectativa boa e faz com que os investidores realmente comecem a investir, os empreendedores comecem a construir, abre-se novamente o mercado. E hoje o que está acontecendo é o seguinte: com essa indefinição, com essa crise política que está atravessando o país, porque eu acho que a crise é política. Mas, Cláudio, e aí para tudo. Eu sei o que você está dizendo, mas o processo na Argentina não é um pouco diferente do processo, porque ali o povo argentino teve a seguinte sensação: nós tiramos a Kirchner do poder, não elegemos quem ele está indicando e vamos eleger o Macri. E fez isso. Então vem um novo presidente. Mas é preciso, no caso da eleição da Argentina, tem que ressaltar uma coisa: a Argentina, em geral, elegeu o candidato da Fernanda Kirchner, ganhou a província de Córdoba, que elegeu o Macri. O Macri só ganhou na província de Córdoba, que é a mais populosa, inclusive mais populosa que a de Buenos Aires. Então o Macri ganhou só em Córdoba. O resto da Argentina, o candidato da Cristina, ele ganhou. É que quando há uma crise, eu entendo o seguinte: quando há uma crise política... Troca, né? Aí para tudo. Os empresários não sabem se é o momento de investir ou não é o momento de investir, ficam só aguardando. E o que acontece? Aí vem a crise mesmo. Quando troca o governo, aí gera uma expectativa boa e aí começam os investimentos. Foi o que aconteceu na Argentina. E se não acontecer isso aqui no Brasil... para tudo, hoje está parado, ninguém investe em nada, está todo mundo esperando que aconteça alguma coisa, e essa coisa que... Mas o PMDB, através do Temer, tem esse pensamento de abertura econômica igual, ou pelo menos parecido com o que o Macri tem feito, que o Macri liberou, né, a economia em geral, né? Eu acho que são situações diferentes, mas... eu também não vejo o PMDB. Eu acho que o que vai acontecer a expectativa de dias melhores fazem com que os empreendedores recomecem a investir. E aí a máquina começa a andar novamente. Hoje está totalmente parado. Foz do Iguaçu, na realidade, é uma cidade diferente em função do Paraguai e da Argentina. Mas você vai para São Paulo... coisa não está bem. Bom, para atualizar e terminar o cenário político, vamos dizer assim, nacional...
Sua Excelência o Procurador-Geral da República, e com a permissão do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República pediu que fossem reabertos alguns processos contra quem? Contra ministros do governo Fernando Henrique Cardoso. Especificamente, Pedro Parente, que na época era o ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Malan, que era o ministro da Fazenda, e o ministro José Serra, que era o ministro do Planejamento. Por conta do quê? Você lembra, Enes, do PROER, que foi um programa da recuperação dos bancos e tal, e tal, e tal. E que o nosso homem do chapéu, o saudoso Zé Vieira, era senador da República, era ministro da Agricultura, dono do Bamerindos, o principal acionista do Bamerindos, presidente do Bamerindos, e que acabou, num primeiro momento, ele perdeu o banco. Na verdade, perdeu o banco, né? E que eu que não entendo de banco desde aquela época até hoje, eu não entendia como é que o banco foi passado para o HSBC nas condições que foi passado. Foi por um preço simbólico, porém o seguinte, só o que tinha de bom. O que tinha de ruim, o Tesouro paga a conta, o Brasil paga a conta. Ah, carteira imobiliária que o cara está inadimplente lá, que não está pagando. Bom, essa o Tesouro garante. Ação trabalhista, o Tesouro garante. Ou seja... Mas para isso que existiu o fundo, para cobrir isso. Foi feito esse fundo para pagar... O HSBC tinha, não lembro, era 400 milhões, eu não sei de que moeda, mas era quase que um por um, vamos colocar 400 milhões de dólares e tal, que o Banco Central, governo brasileiro, Tesouro brasileiro, diz o seguinte, essa conta nós arcamos, com alguns acionistas, alguns correntistas, enfim. E agora alguém estava pedindo lá atrás, ajuizar uma ação, pedindo uma indenização de perdas e danos ao Tesouro Nacional por conta desta medida, dizendo que isso era uma improbidade administrativa. Isto foi em 2002, 2003, por uma liminar do ministro Gilmar Mendes. O processo parou de andar. Em 2009, o mesmo ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, arquiva-se. E agora o Supremo diz o seguinte, não, volta. Aí as questões de crime em particular, imagino eu, não quero entrar nessa filigrana jurídica, deve ter muito de prescrição, não vai alcançar ninguém. O cível é que eu não sei em termos se pode alcançar o bolso de alguém, mas com certeza, se for 400 milhões, o Serra não tem para devolver. Entendeu? Com certeza não tem. Diga ele, tu que está todo alegre. Poxa, vamos lá. Mas a notícia não é boa, lamentavelmente. Final de semana, mais um final de semana violento em Foz do Iguaçu. Tivemos 2 homicídios, inclusive há poucos instantes foi identificado o corpo de um jovem de 26 anos, um homem de 36 anos de idade que foi morto foi morto a pancada na cabeça. Sabe o que bateram na cabeça dele? Uma tampa de bueiro, pedaço de tampa de bueiro. Caramba! No Jupira. Isso aqui aconteceu ontem por volta das 15h40. Ele estava agora no IML, sem identificação, foi identificado agora. Diogo Mieradica, de 36 anos de idade. Um outro foi morto a tiros no Morumbi 3. E nós, lamentavelmente, tivemos uma criança que acabou morrendo com um tiro acidental, pegou a arma do pai, o pai, um policial federal, pegou a arma do pai e um tiro acidental acabou tirando a vida de uma criança de 10 anos de idade. 10 anos de idade? 10 anos de idade. Pai policial federal. Policial federal. Estava com a arma lá, a criança pulou a janela, não entrou nem no quarto pela porta, pulou, pegou a arma, curiosidade, tirou as balas, só que deixou uma no pente. E, lamentavelmente, logo essa acabou tirando a vida desse garoto de 10 anos, dessa criança de 10 anos de idade. Quer dizer, estava no quarto a arma? Estava no quarto, guardada, escondida, em cima do guarda-roupa. A criança ficou sabendo, curiosidade, pulou, foi lá. Infelizmente, esse fato ocorreu na cidade de Foz do Iguaçu. Nós tivemos ainda um acidente com vítima fatal, mas não na BR-277. A notícia boa é que de quinta-feira, da 0 hora de quinta-feira até hoje, não tivemos um acidente com morte na operação Páscoa, agora feita pela Polícia Rodoviária Federal, nesse trecho aqui da 277. Tivemos 4 acidentes com duas vítimas leves registradas. 11h31. E você, Caleb, qual é o teu destaque? O seguinte, desde a última sexta-feira, desde o dia 18 de março, o Movimento Sem Terra, com cerca de 4.500 pessoas, invadiram uma fazenda aqui em Santa Terezinha, a Fazenda Santa Maria.
Ontem, a Justiça deu reintegração de posse, inclusive encaminhou aqui a Polícia Militar de Foz do Iguaçu, porém, eles não querem sair de forma pacífica, pelo menos... Tem uma simpatia. Exatamente. Tem uma simpatia. Bota 3 inchadas em cruz assim, eles olham e saem correndo. E aí, a polícia não tem o efetivo para tirar todas essas pessoas, então eles têm até 48 horas para sair, segundo a reintegração de posse, porém o comandante da Polícia Militar aqui em Foz do Iguaçu informou que, por enquanto, ele segue conversando, tentando alguma outra forma aí de retirar essas famílias. Agora há pouco, teve alguns representantes do Movimento Sem Terra aqui na Rádio Cultura, eles estão passando algumas informações que, segundo eles, foram detectadas nesta fazenda, porque há a informação de que essa fazenda tem origem de dinheiro de corrupção, principalmente na Petrobras, entre elas a empresa Etesco, porque, segundo eles, alguns equipamentos da fazenda têm o emblema ali, tem a marca da Etesco, que é uma das empresas que está envolvida com a corrupção na Petrobras. Outra questão que eles acham, segundo eles, é a evidência de corrupção que tem ali, porque todos os palanques da fazenda são feitos de metal, que, segundo eles, daria só de palanque 6 milhões de reais, só os palanques que estão ali, eles fazendo uma conta por baixo de 2,50, se fosse comprado a preço de sucata, 2,50 o quilo desses palanques. Outra questão também, onde é colocado água para os animais, são equipamentos que são usados em grandes estruturas de esgoto e de água, de infraestrutura de esgoto e de água, que seria de materiais usados para serviço público. Então eles acreditam que isso pode ser evidência de corrupção. Eles estão ali, segundo me informaram aqui, de forma sem gravar, eles não quiseram gravar, mas que informaram que eles não devem sair dali, mas que eles estão respeitando. Tem ali o corredor da biodiversidade, eles estão respeitando, não estão entrando nesse lugar, nem a colheita da fazenda que está acontecendo, eles não estão impedindo nem nada. Os funcionários da fazenda estão fazendo todo o serviço que é feito normalmente, eles não estão impedindo nada, mas que eles não pretendem sair, porque, segundo eles, há evidências de que essa fazenda tem motivo de corrupção. Olha, pelo teu relato, Caleb, eles entendem bastante de siderurgia, né? Eles entendem bastante né? Porque o ferro, não sei o quê, porque eles até deixaram aqui a tonelada e tal. Com as informações aqui. Quando é que planta mesmo o trigo? Já está na hora de plantar trigo, não está? Está chegando, né? Está chegando a hora, né? Tira e tal. Sabe? Olha, eu sou sincero em dizer, eu acho que todos os movimentos sociais são legítimos e tal, tem sempre um fundo honesto, de discurso honesto e tal. Agora, o MST faz tempo que você não sabe qual é o objetivo do MST. Qual é o objetivo do MST? Não, mas, doutor Nelson, que seja verdade essas denúncias que eles estão dizendo. Eu acho que cabe mais à Polícia Federal investigar do que eles invadirem. Claro. Eu não estou entendendo o porquê da invasão por esses motivos. Sim, quer dizer que alguém olha para o meu carro e desconfia que não está todo legal no Detran, tem direito de pegar e levar para casa. Que história é essa? Bobagem. 11h35. Você já deu teu destaque, Júlio? Não, meu destaque vai para a classificação do Foz ontem, né? Bacana, né? Para a segunda fase do Campeonato Paranaense. Mesmo por um gol. O Foz se classificou por causa de um gol para a próxima fase do Campeonato Paranaense. Se o Cascavel ou o Rio Branco tivesse feito mais um gol, deu 2-1 o jogo Cascavel e Rio Branco para o Cascavel, que foi realizado aqui no estádio do ABC. Se o Cascavel tivesse vencido por 3-1 ou o Rio Branco tivesse empatado o jogo, o Foz já estaria eliminado da competição e não estaria, obviamente, na segunda fase. Se classificou em último lugar das equipes que se classificam, em 8º, e até o momento enfrenta a equipe do Paraná Clube. Até o momento por quê? Porque amanhã acontece julgamento pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre o caso do Londrina, se o Londrina recupera ou não os 6 pontos que perdeu por escalar de maneira irregular o jogador germano. Caso o Londrina não recupere esses pontos, o Foz enfrenta o Paraná com o primeiro jogo no domingo aqui no estádio do ABC e o segundo jogo no próximo sábado lá em Curitiba. Se o Londrina recuperar os pontos, o Londrina viraria o líder do campeonato, passaria para a primeira colocação e o Foz enfrentaria o Londrina.
O primeiro jogo aqui em Foz do Iguaçu e o segundo jogo lá em Londrina. Então tudo vai depender de O amanhã. que está definido, independente do resultado do julgamento, é que Foz pega ou Londrina ou Paraná. Ou Paraná Clube. Exatamente. Né? O primeiro jogo em Foz, o segundo ou em Londrina ou em Curitiba. Ou em Curitiba. É a fase do mata-mata. Sabe o que me chamou a atenção, principalmente Eli, o Caleb e o Júlio, que também cobram futebol aqui, é o seguinte: se a gente olhar a força do futebol do estado do Paraná nesse momento, especificamente os dois grandes da primeira divisão, Curitiba e Atlético, se você adjudicar os pontos que o Londrina ganhou no campo, vamos ficar com o resultado do campo. Então, é quarto e quinto colocado. Teria Atletiba já agora nas quartas de final. Exatamente. Se o Londrina recupera. E eu vou falar um negócio, pode dar o bicho... Não é Atlético e Londrina, né? Pode dar o bicho pro goleiro do Rio Branco. Ontem nós fizemos para o pessoal da Rádio Litoral Sul de Paranaguá. Eles tiveram problema com o narrador deles lá, pediram para a gente entrar em contato com o Robinho. Nós fizemos para ele ontem lá, então acompanhamos o jogo inteirinho. O Rio Branco foi uma caricatura de time, não foi metade daquele time que jogou aqui, que o Foz empatou. Não jogou nada. O Cascavel foi para cima, 2 bolas na trave. O goleiro tirou uma, doutor Nelson, que ele deu um tapinha lá em cima da risca. Se tivesse talvez aquele dispositivo, talvez a bola ia ficar metade para dentro, metade para fora, a bola não entrou e esse gol tiraria o Foz. E agora tem uma semana aí, tem jogo no final de semana ou não, Júlio? Tem. O jogo é no final de semana. O Foz joga aqui. Joga aqui domingo. Exatamente. Domingo tem jogo do Foz aqui em Foz do Iguaçu, ou contra o Londrina, ou contra o Paraná Clube. Dá para ir mais longe, Rorato, não? Vai, eu acredito que vai. Agora, nessa fase de mata-mata, se for com o Londrina, o Foz não ganhou do Londrina aqui já? Não, ganhou do Londrina. Ganhou do Londrina. Empatou com o Paraná. Não é impossível. O Paraná empatou com o Foz. Eu prefiro pegar o Paraná. O time do Londrina, na minha opinião, é o melhor time do Campeonato Paranaense. Eu estou falando pro Júlio hoje pela manhã. Melhor time do Campeonato Paranaense chama-se Londrina Esporte Clube. Passando então os confrontos de momento, sem a punição, com a punição do Londrina, o Londrina sem os 6 pontos, Paraná e Foz do Iguaçu, o outro confronto Atlético e Londrina, aí os vencedores das partidas se encontram na semifinal, Coritiba e Toledo e J. Malucelli e PSTC. Sem a punição do Londrina recuperando os pontos, ficaria Londrina e Foz do Iguaçu, Coritiba e Atlético, J. Malucelli contra Toledo e Paraná Clube contra o PSTC, ou seja, todos os jogos mudariam aí, exatamente. Escuta, não tem muito cara de quadrangular capital essa final? Final? Os 4 primeiros são da capital. Né? São da capital, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque leva a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. O jogo do Foz, em querendo se classificar, tem que surrar, seja qual for o adversário aqui. Forte. Mas lembrando que o ano passado também essa questão de jogar fora e depois jogar dentro de casa, o Curitiba levou pior, tomou 5 do Operário, perdeu o título. Do Londrina. Do Londrina também depois, porque ele decidiu o título com o Operário. O primeiro jogo era lá no Germano Krieger, depois o segundo no Couto Pereira. Perdeu. O Atlético Paranaense, o primeiro fora, acabou perdendo. Depois conseguiu empatar em casa, conseguiu passar. O Atlético foi pro torneio da morte. O Atlético foi pro torneio da morte, perdão, estou falando Paraná Clube, desculpa. A verdade é que esse negócio de mando de jogo não está valendo muito não. Está valendo bola na rede mesmo. Então, para encerrar, aí o jogador do Maringá que jogou contra o Londrina, o Maringá caiu para a segunda divisão. Dá um tchau lá para o Ananias. Está bem, hein? Está bem pra caramba. E o Grêmio não consegue ganhar. Tá bem lá. E o Grêmio não consegue ganhar. Acaba a equipe esportiva, o time vai para a segunda. Tá bem. Tá ótimo. Tá bom o horóscopo do Ananias. Mas o cara pega e pede a moça em casamento porque ele fez um gol contra o Curitiba e ele mostra a caneleira, Gra, quer casar comigo, não sei o que. Se eu sou a Gra, eu falo, o que eu vou querer com um cara que cai pra segunda divisão? Do Paranaense. Que é isso? Tá na Série D. Se eu sou a Gra... Tá na segunda divisão e tá na Série D. Conquistou pela Taça Paraná. Eu tinha mandado ele embora. Eu quero casar com o Neymar, com o Messi. Entendeu? Aí não tem problema, né, aí Caleb? seria melhor. Caleb, você deu o teu destaque, Já né? dei, né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo comercial. Há quantas anda a amizade do secretário de saúde com a diretora do hospital, com a doutora Patrícia? Mas está bem em a saúde, viu, Enes? Está bem pra caramba. O secretário de saúde diz assim, eu não falo com a diretora do hospital, a coisa está bem. 11 e isso aqui no município de Foz do Iguaçu, hoje, dia 28 de março. 11h41, depois do intervalo eu volto.